A Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje é o candidato Onyx Lorenzoni, do PL, gaúcho de Porto Alegre, médico veterinário, foi 2 vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no 5º mandato como deputado federal. Foi ministro da Casa Civil e do Trabalho e Previdência Social. Concorre a governador pela chapa PL, Republicanos, Patriota e PROS. A vice na chapa é a professora Cláudia Jardim. Só relembrando aos ouvintes, a entrevista terá uma duração de 15 minutos e os candidatos ainda terão mais 1 minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem dessas entrevistas foi a disponibilidade de agenda dos candidatos. Candidato Onyx Lorenzoni, em nome aqui da Rede Tua Rádio, agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no Conectado, Onyx. Vamos começar, candidato, falando sobre segurança pública. Quais são seus principais projetos e ideias aí para essa área e também a redução dos principais índices de criminalidade, por gentileza? Bom, primeiro dizer da importância, desse tema. Ele será um dos pilares da futura administração do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho reafirmado que, se for da vontade de Deus e dos gaúchos, que eu seja o futuro governador, bandido vai ter 3 opções. Ou vai para a cadeia, ou troca de profissão, ou sai do Estado. Aqui não vai ficar. Para isso, nós vamos valorizar, a Brigada Militar e a Polícia Civil, assim como a Polícia Penal e a Polícia Científica. Nós vamos estruturar, de maneira mais adequada, inclusive repondo aí os efetivos, já que há uma defasagem gigantesca, da década de 80. Nós chegamos a ter, por exemplo, na Brigada Militar 30 mil homens. Hoje nós temos aí em torno de 17.500, então tem um déficit muito grande. A Polícia Civil da mesma maneira. E nós pretendemos tratar esse assunto com absoluta prioridade, com essa parceria com o governo do presidente Jair Bolsonaro, onde eu tive a responsabilidade de exercer 5 ministérios. Nós vamos trazer os programas federais para o Rio Grande do Sul de maneira bastante intensa e os recursos que serão necessários para a gente poder dar uma melhor qualidade à segurança dos gaúchos, e o que é mais importante, o governador vai estar ao lado das forças de segurança, o governador vai respeitar as forças de segurança e vai valorizar os heróis que todos os dias, homens e mulheres, saem de casa sem saber que voltam. Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser valorizado. Um outro tema, candidato Onyx Lorenzoni, de suma importância, envolve, claro, a área da saúde, A gente recém passou por um período mais forte de pandemia, mas tem dengue, tem varíola dos macacos também noticiada diariamente na imprensa, e ainda todos os serviços e demandas que os hospitais e UBSs têm que atender diariamente. Quais são seus projetos para a saúde do Rio Grande do Sul, Onyx? Bom, primeiro, imediatamente pagar os hospitais, O atual governo, o governo do candidato renunciante, que renunciou ao Rio Grande e aos gaúchos, ele deve para o IP Saúde, o IP Saúde deve para as Santas Casas, hospitais filantrópicos, que Caxias, a região tem vários, mais de R$1 bilhão. Então isso compromete não apenas o 1 milhão de assistidos pelo IP Saúde, como compromete também o próprio SUS, já que esses hospitais atendem a 65% da demanda do SUS no Rio Grande do Sul. Então, ter uma boa gestão, uma boa administração e pagar em dia os hospitais e Santas Casas é fundamental. Para além disso, no dia a dia das pessoas, eu busquei em Goiás uma experiência chamada Clínica de Especialidades, que permite estruturar o atendimento da especialidade médica com rapidez, com agilidade e com instantaneidade que é necessária na vida das pessoas. Se você sair a perguntar em Caxias e na região, quanto tempo leva para fazer uma consulta com um neurologista, com um oftalmologista, com um gastroenterologista,
as pessoas vão te dizer que demora 60 dias, 90 dias, 180 dias. Então, há necessidade de qualificar o atendimento e, nós vamos em busca das clínicas de especialidades que estarão entre as unidades básicas de saúde e os hospitais, desafogando os hospitais e respondendo rápido à necessidade da consulta e do atendimento por um especialista em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Próximo tema, candidato, envolve educação. E aqui a gente fala sobre infraestrutura das escolas, obras, salários dos professores, falta de professores no quadro funcional. Como melhorar a educação no nosso estado, candidato? Bom, primeiro tem que trazer a família para dentro da escola, né? A escola sem família, ela é uma escola sem alma, né? Então, a família tem que voltar para dentro da escola do Rio Grande do Sul. Segundo, vou criar a Secretaria da Primeira Infância, da mesma maneira que eu fiz quando passei pelo Ministério da Cidadania, onde com auxílio emergencial atendemos a 3 milhões de gaúchos em 2020, no momento do fecha tudo, dos erros da administração do rapaz que governou o Rio Grande do Sul, né, onde fechou empresas e exterminou aí mais de 500 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Foi uma tragédia em 2020 e que não tinha nada de ciência, né? Era tudo por política mesmo, né? E por ideologia. Para a gente lembrar, quem coordenou e comandou, né, a política de enfrentamento ao Covid no Estado foi uma pessoa lá de Pelotas, que nunca pegou na mão de um paciente dentro de uma UTI, nunca teve dentro do hospital e nunca combateu uma epidemia. Mas, por outro lado, fazem 15 dias se ligando no PT. Então, que prova que nunca foi pela ciência, sempre foi pela ideologia. Então, a nossa preocupação na área da educação é poder dar todas as condições para que as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, elas possam chegar na primeira série do primeiro grau, principalmente as crianças pobres, de famílias vulneráveis, com a mesma capacitação, com o mesmo desenvolvimento cerebral, cognitivo, com a mesma capacidade de aprendizagem, desenvolvimento das suas psicomotricidades, de todas as suas valências, para que elas possam estar na primeira série do primeiro grau e se alfabetizar em menos de 6 meses, como é a rotina e é usual nas famílias de classe média. Segundo, vamos ter que atuar no ensino médio para tornar esse ensino médio atraente. O Rio Grande do Sul hoje tem um dos maiores índices de evasão escolar do ensino médio. Então aqui nós produzimos os famosos nem imensos, que nem trabalham nem estudam. Então isso precisa ser enfrentado. Nós temos aí na Serra aí mais de 3 mil vagas de emprego que estão há mais de 6 meses sem preenchimento, exatamente porque falta capacitação, qualificação às pessoas. Talvez uma parceria do Estado com o Sistema S possa conjugar uma escola mais atraente com capacitação para permitir que o nosso jovem possa permanecer no ensino médio e possa ser capacitado para buscar uma colocação no mercado de trabalho assim que sair do seu ensino médio. Então, são muitos os desafios que precisam de humildade, saber escutar as escolas, as comunidades e poder valorizar e respeitar o magistério gaúcho. Nesta manhã de terça, estamos conversando aqui na Rede Tua Rádio com o candidato Onyx Lorenzoni, candidato a governador do Rio Grande do Sul. Candidato, vamos falar sobre economia. Como fortalecer a economia aqui do Rio Grande do Sul, gerar mais empregos, atrair mais investidores de fora? Como serão trabalhadas essas questões em um governo seu, caso seja eleito? Bom, da mesma maneira que ajudei o presidente Jair Bolsonaro a fazer no Brasil. E o que nós ajudamos? Desde o Ministério da Transição, quando ajudei o presidente a montar o governo e a estruturar, né, o plano de governo, passando pela Casa Civil, onde organizamos na Casa Civil do governo federal um centro de governo no mesmo padrão dos países da OCDE, que são as 36 melhores economias do mundo, né? E as mais aqui respondem com maior respeito e atenção aos cidadãos de seus países. E com isso nós tiramos pedras do caminho, desburocratizamos, simplificamos, digitalizamos o governo, o resultado está aí. Em pouco mais de 3 anos, o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo e a gente não passou por qualquer país, né? Nós superamos a Coreia do Sul e a Austrália, 2 potências, né, mundiais, né, em vários aspectos. Por outro lado,
nós temos hoje o maior número de brasileiros empregados da história do Brasil. São quase 98 milhões de brasileiros que têm ocupação. Tivemos a maior geração de empregos nos últimos 20 anos. No ano passado eu tive a honra de estar no Ministério do Trabalho e da Previdência e colaborar para isso, assim como anunciar os 2.730.000 empregos de carteira assinada gerados no último ano, né? E eu me lembro de vários veículos, né, como Globo, Isso É, Estadão, Folha, UOL, dizendo que neste ano, exatamente no dia que eu anunciei os 2.700.000 empregos novos, que esse ano a geração seria negativa, que não haveria geração de emprego, que a economia brasileira ia fracassar. Para a tragédia deles, aqueles que sempre têm um mas, né, no ataque às políticas do presidente Bolsonaro, esse ano nós já geramos mais de 1,5 milhão de empregos e caminhamos celeremente no segundo semestre desse ano para chegar muito próximo, de novo, de ter 2,5 milhões de empregos gerados em apenas um ano. Ou seja, o Brasil conseguiu, ao simplificar, desburocratizar e olhar com atenção o empreendedor e saber que é o empreendedor, que é o produtor que gera emprego e renda no Brasil, ao dar atenção e respeito a ele, nós colhemos esses excelentes resultados. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu for escolhido governador, a política vai ser a mesma. Até porque tive a honra de implantá-la por 2 anos no governo federal, né? Quando estive na Casa Civil, depois continuo no Ministério do Trabalho. E esse é um desafio que o Rio Grande precisa rapidamente recuperar para voltar a ser um estado protagonista, né? No contexto nacional e voltar a ser o melhor lugar do Brasil para se morar, para se trabalhar e para se empreender. Candidato, as emissoras que integram aqui a Rede Tua Rádio, elas são muito fortes, muito ouvidas no interior de cada município onde nós temos as nossas emissoras, né? Então, vamos falar sobre campo, né? Quais são suas propostas para o setor agropecuário, o agro gaúcho, que é tão importante para a economia do nosso estado? Bom, primeiro nós precisamos, ainda antes de pensar, porque assim, a gente tem que separar a nossa agricultura da porteira para dentro, né? A agropecuária gaúcha é muito forte. O nosso problema é da porteira para fora. Começa na logística, o Rio Grande do Sul não tem, né? E o governador que renunciou aos gaúchos, né? E que agora se apresenta como candidato, em 4 anos ele não mudou nada a estrutura logística do Rio Grande do Sul. Sequer o Rio Grande do Sul tem um plano logístico. Nós continuamos rodando em cima de estrada, nós continuamos dependendo das 14 milhões de toneladas de milho que o Rio Grande do Sul tem que importar de outros estados entre final de abril até o início de julho, para poder manter a nossa produção de suínos, a nossa produção de frangos e a nossa produção de leite, né? E não tomou nenhuma providência para resolver isso, né? Hoje, um navio que venha com mercadorias, ou com produtos, ou com insumos, né, ou com fertilizantes, seja lá o que for, que entre no Porto de Rio Grande e chegue navegando pela Lagoa dos Patos, no estuário aqui da capital de Porto Alegre, se for próximo das 6 horas da tarde, o navio tem que colocar âncoras. Por quê? Porque faltam 5 boias de sinalização. Aí eu perguntei quanto que custava essas 5 boias para sinalizar essa hidrovia. Custa R$80.000 cada uma. Eu disse, mas há quantos meses está essa situação assim? Eu fui surpreendido com a resposta dos técnicos, está há 5 anos. Então, isso demonstra o descuidado, né? A desatenção. Nesse momento chove em várias regiões do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós vamos ter uma estiagem no Rio Grande do Sul. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão proibidos de acumular água. Tem restrições para o licenciamento para fazer irrigação. E o que fez o atual governo a esse respeito? Nada. Então aqui está um médico veterinário, como tu disseste, um homem que, junto com a minha família, eu sou a 3ª geração de imigrantes italianos no Brasil, nós estamos dedicados à produção agropecuária ao longo dos últimos 100 anos. Né? Então, a gente conhece isso e sabe que o que o produtor precisa é ser respeitado, é ser apoiado, é ter um Banrisul que, junto com o BRD e o Badesul, vá dar suporte também para o pequeno e médio agricultor gaúcho, produtor gaúcho, trazer novas tecnologias, fazer uma parceria séria com a Embrapa e aplicar no Rio Grande do Sul os mesmos caminhos que muitos outros lugares do mundo aplicaram. E com boa logística, com apoio financeiro aos produtores e principalmente
com respeito e atenção às cooperativas, às associações de produtores, nós vamos fazer o Rio Grande do Sul não só continuar a ser um dos celeiros do Brasil, mas estar entre as primeiras posições, entre os que mais produzem, melhor produzem e geram cada vez mais renda e oportunidades para quem vive no campo. Estamos fechando agora 14 minutos de entrevista. Então, candidato, tem mais 1 minuto de entrevista e logo depois mais 1 minuto para as considerações finais. Nesse minuto final aqui de entrevista, eu quero deixar o espaço aberto. Então, caso você não tenha falado de algum projeto que eu não tenha perguntado também, quero deixar livre esse minuto. Bom, algo que eu não tenho nenhuma dúvida é olharmos lá atrás, há 20 anos, né, o que era Santa Catarina, o Paraná e o que era o Rio Grande do Sul. Nós estávamos muito à frente desses estados. Hoje, não há nenhuma contestação na afirmação de que esses estados conseguiram fazer alguma coisa que nós não fizemos com os nossos governadores anteriores e com o atual governo. E que nos deixou numa posição onde eles têm um desenvolvimento muito mais homogêneo, são muito mais atraentes para o empreendedor, para o investidor, do que o nosso estado. Nós estamos no sul do sul, precisamos compreender que nós temos uma diferença e uma desvantagem comparativa em relação aos grandes mercados. Aqui no Brasil, se a gente olhar para a Europa ou para a própria América, eles estão ainda mais longe. Então, nós precisamos ter um governo que valorize quem produz, que valorize quem emprega. A gente não pode ter um estado onde fechar tudo é uma política. Aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre optamos, e nós, imigrantes, sempre lutamos a favor disso, né? A liberdade para empreender, a liberdade para trabalhar. Isso é vital e fundamental para transformar o presente e o futuro do nosso Rio Grande. Ok, fechamos agora. 15 minutos de entrevistas. E, Onix, então, esse minuto final para suas considerações finais. Bom, o Brasil mudou, e mudou muito, graças ao presidente Jair Bolsonaro, né? A equipe que nós montamos, eu tive a honra de participar e ter sido escolhido para liderar 5 ministérios. Isso me capacitou, né, me deu experiência para mim poder hoje, né, junto com a minha esposa Denise, porque tudo que a gente faz como família, né, nos apresentar diante do Rio Grande do Sul, nos apresentar diante dos gaúchos, né, com o propósito de transformar vidas. E para isso simplificar, facilitar, retirar pedras do caminho, ser um governante que vai ao encontro do seu povo e não se tranca no palácio, como o rapaz que renunciou a todos nós, é o caminho para que a gente possa, junto com as comunidades, porque ninguém faz nada sozinho, com respeito, com parceria, a gente poder transformar o Rio Grande do Sul no melhor estado do Brasil. Ok. Candidato Onix Lorenzoni, mais uma vez agradeço a disponibilidade de nos atender e desejamos uma boa sorte na campanha eleitoral. Muito obrigado, um dia abençoado e feliz a todos da Rádio São Francisco e a toda a comunidade de Caxias e da região.